A paz, meu irmão, que o Senhor esteja convosco. Não sei quais são as palavras que traduzem para mim este ano de 2020. São resiliência, fé, superação e livramento. A primeira palavra, resiliência, muito usada hoje em dia, principalmente pelos filósofos, pelos digitais influencers e outros formadores de opinião. Para quem não sabe, esse termo resiliência veio da física para designar a capacidade que alguns materiais têm de absorver o impacto e retornar à forma original. Aproveitando-me desta capacidade de absorver os impactos e retornar à forma original, neste ano, para mim, foi o ano de olhar mais para as coisas do alto do que simplesmente para as daqui da terra. Conforme o apóstolo Paulo nos assevera, nos exorta em sua epístola aos Colossenses, no capítulo 3, verso 2, onde ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Irmãos, assim como eu, creio que vocês nunca imaginaram em seus dias respirar a morte, e não apenas o fôlego da vida. Sim, irmãos, ainda na nossa vida, ela está sob um triz. Infelizmente, não estamos ainda imunes do Covid-19, pois a morte ainda está no ar. 2020 foi para mim um ano de voltar e olhar para trás, retornar à forma original e, com um olhar espiritual, refletir a vida como um todo. Ou seja, o que eu fiz até aqui? Fiz só coisas para o meu bel prazer? Ou consegui agradar a Deus e o meu próximo? Você já se perguntou se tem agradado a Deus e o seu semelhante? Ou somente tem agradado o seu próprio eu? Suas atitudes revelam você mais egoísta ou mais altruísta? Você, nesses dias de incerteza, nestes dias maus, você refletiu a sua existência? Refletiu o porquê da sua vida? Por que veio a esse mundo? Você tem procurado retornar à forma original pelo impacto que esta peste ainda está causando no mundo? Você tem espiritualizado as causas da sua existência ou se considera como um ser blindado nesta guerra que o inimigo é invisível e que pode te matar eternamente? A segunda palavra é fé. A fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Irmãos, observem que o autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 1, ele diz que a fé é a certeza e não a dúvida.
conforme nos afirma o apóstolo Paulo em sua epístola de 1 Coríntios, no capítulo 5, verso 17. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E também o apóstolo João, em sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 4, diz: porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. E Martinho Lutero ratifica, em sua tese, sola fide, somente a fé, sola Escritura, somente a Escritura, solo Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, e soli Deo glória, glória somente a Deus. Como cristão, irmãos, jamais poderemos duvidar do sobrenatural do Senhor. Como filhos adotados de Deus, jamais poderemos desconfiar do seu agir sobrenatural. Jamais podemos duvidar do amor do nosso Deus e Pai. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agostinho de Hipona diz: ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. A terceira palavra é superação. Amados, um dos significados dessa palavra é a mudança de uma situação ruim para uma situação boa. Deus, nestes dias maus, dias de pandemia, está nos permitindo desenvolver uma leitura do que realmente importa superar nesta vida. Deus está chamando a atenção de toda a humanidade para o que de fato cada um deve superar. Será para as coisas de hoje, os valores atuais, que quebram, enferrujam e ficam para trás? Ou para os valores eternos, que certamente virão? Mais uma vez, contemplando todos esses acontecimentos com os olhos da alma, irmãos, olhando para o alto e não mais nas coisas de baixo, e compreendendo que as nossas almas viverão para sempre, ou na presença de Deus no céu, se somos salvos, ou em punição no inferno, se rejeitarmos o presente de Deus para a salvação. Conforme o Senhor Jesus diz, eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, terão aflição, mas tenham coragem, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João, capítulo 16, verso 33. E a quarta palavra deste ano para mim é livramentos. Eu fiz questão de colocar no plural esta palavra, pois são inúmeros os livramentos do Senhor em nossa vida, em especial neste 2020. Não foram só as máscaras e muito menos o álcool gel os responsáveis dos livramentos de um mal maior até aqui. Claro que cada um teve o seu papel, mas o maior responsável pela vida foi o nosso Deus e Pai. Conforme diz o salmista, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade,
em vão vigia a sentinela. Nesse salmo de peregrinação, de caminhada para o reino celestial, escrito e cantado por Salomão há 3.000 anos atrás, podemos aplicá-lo totalmente em nosso tempo. Ele lembra sobre alguns privilégios que temos como povo de Deus em um mundo perigoso e ameaçador. Ele chama a atenção para que verdadeiramente para o que estamos construindo, o que estamos edificando nesta vida. Nesta vida passageira, irmãos. Mostra para mim e para você qual deve ser o alicerce desta edificação e qual deve verdadeiramente ser a nossa vigilância. Quer seja com as nossas vidas, nossas famílias e o nosso ministério na igreja. Se não houver verdade e o amor, não poderemos ser bem-sucedidos sem a ajuda do Senhor. Conforme o próprio Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. João capítulo 15, verso 5. A todos um esplêndido 2021, com muita paz, saúde e felicidade. Que todos possam, nesse ano, viver mais unido com Jesus. Esta é a minha oração, através do nome dele, para todos vocês e todos os seus. Deus os abençoe e que traga neste ano toda sorte de bênção celestial. Amém, amém, amém. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Pai. Em nome de Jesus.